este computador. Vamos lá. Então, a partir de agora, a gente está gravando. Esse é o nosso estudo de número 26, e a gente está no capítulo 16, o testemunho de Tomé. Vamos ver o que traz para a gente esse capítulo. É aquela passagem, é o que antecede, né, os acontecimentos que antecederam aquela famosa passagem que Jesus reaparece e Tomé toca nas feridas dele, né, para poder ter certeza. Então, tudo que aconteceu antes, a gente vai ver, Humberto de Campos vai trazer para a gente. E Humberto de Campos começa, né, de uma forma curiosa esse capítulo, eu acho, assim, né, no início. Essa passagem que ele traz, desse iniciozinho, ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 11 a 13. E o título, para algumas traduções, é Sinal do Céu. Uma passagem pequenininha. Mas o que eu acho curioso nessa passagem? Que é a primeira vez que Humberto de Campos fala para a gente que o mestre não tá feliz, que o mestre está triste. Olha isso aqui. Conta a narrativa de Marcos, que voltando Jesus de uma das suas excursões, encaminhou-se para Dalmanuta. Dalmanuta é a cidade de origem de Tomé, personagem principal desse capítulo, onde vários fariseus, a gente já tinha visto, né, que os fariseus eram aquele grupo de judeus muito pegado ao estudo da letra da lei, mas que não vivenciavam a espiritualidade que a lei trazia para eles, né, e eram muito presos às intenções materiais, à política, aos interesses, e usavam a lei para isso, né, e não para se espiritualizarem ou se elevarem. Esses eram os fariseus. Eles se colocaram para discutir com o mestre para experimentá-lo, né? Algumas vezes eles faziam isso, testavam, porque como eles eram tidos como os mais importantes defensores da lei, eles queriam o tempo inteiro testar Jesus e sempre perdiam nessa batalha, né? Até porque o mestre foi quem intuiu todos os antigos profetas, né, que escreveram o Antigo Testamento, as antigas leis. E olha o que Humberto de Campos coloca aqui. Entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena. É a primeira vez que eu vejo, pelo menos, pode ter passado por mim, mas que eu vejo Humberto de Campos falando que Jesus estava com sentimento de pesar, né? Daquela situação que se mostrava ali para ele. O mestre exclamou com sua energia serena: por que pede esta geração um sinal do céu? Porque eles estavam pedindo para Jesus um sinal do céu. Essa é a passagem que está lá em Marcos. Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? Além de ver o mestre curando, né, os doentes, curando o cego de nascença, curando leprosos. Além de ver o mestre transbordando todo o amor que ele transbordava, e eles ainda assim pediam uma exclusiva, né, demonstração dos céus. Mais para frente, a gente vai fazer uma reflexão. Será que a gente, ainda hoje, também não exige de Jesus, né, uma demonstração além do que ele já trouxe nos seus ensinamentos, assim como faziam os fariseus? Mas isso é mais para frente, vamos prosseguir. Passou, né? Jesus falou que não deixaria, lá na passagem está dizendo que amém vos digo, né, em verdade vos digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Não ia dar nenhum sinal, né? Ele ia trazer os ensinamentos, a exemplificação, o amor, e só por isso já era o suficiente para que eles vissem ali o reflexo de Deus e da comunhão do mestre com Deus. Passou. Aí Humberto de Campos traz para a gente assim, ó, de todos os discípulos, Tomé sempre fica bem ali em cima de onde eu tenho que... Alguém lê para mim, por favor?
De todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor, junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos. Não raro insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus, bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Obrigada, Bia. Então, de todos os discípulos, né, Humberto de Campos está falando para a gente que Tomé era aquele que mais insistia com Jesus para que eles considerassem, né, se envolver com os homens mais ricos, né, e mais importantes. E ele não raro insistia que Jesus atendesse os fariseus. Olha a importância aqui que Tomé estava frisando: aquinhoados de autoridade e riqueza. Naquele dia, de breve repouso em Dalmanuta, cidade de Tomé, o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente reclamando a atenção do mestre. Senhor, Tomé falando para Jesus, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal da vossa missão divina. Reparando que Jesus ficava em silêncio, imagina, Jesus em silêncio olhando para você com um olhar de reprovação. Mas Tomé continuou. Tomé continuou falando. São altos funcionários de Herodes. Gente, era a cúpula. A cúpula da cúpula estava na cidade. Ó, altos funcionários de Herodes. Herodes Antipas, né, que a gente já viu que era o governador ali daquela região, representante maior de Roma, em companhia de doutores de Jerusalém. Além disso, eram acompanhados de patrícios romanos. Olha isso, toda a mata, né? Interessados em conhecer o lago. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável. Ele tentou dar uma maciada na situação, né? Falou que o convite era atencioso e amável, pois esperam na casa do centurião Cornélio Simo. O centurião era um chefe militar de uma grande quantidade, um exército grande, né, de mais ou menos 5.000 soldados. Então, também era um militar importante ali daquela região. Então, estava todo mundo ali, né, reunido, e Tomé pensou, é agora que Jesus vai mostrar o poder dele, né, vai fazer um milagre gigantesco aqui, o dia vai virar noite, vai segurar o sol, vai fazer qualquer coisa aqui, pronto, eles vão se dobrar de joelhos e vão transformar assim os seus corações e vão aceitar o amor que o mestre veio trazer. Assim aí ia acontecer também, né? Se Jesus aparecesse hoje, né? Se mostrasse para os mais poderosos, todos iam, né, se dobrar o amor assim, né? Infelizmente não, né? A gente sabe disso. Não é assim que se transforma. Jesus continuou olhando para ele. Não. Não, né? Jesus continuou olhando para ele. Com esse olhar, eu acredito, examinando detidamente a atitude mental dele, né? Como eu já falei aqui, Jesus penetrava no íntimo do espírito, conhecia aquele espírito ali muito mais do que ele próprio se conhecia. Então, Jesus entrando no íntimo daquele espírito, buscando compreender, né, o que estava se passando com ele para poder acolhê-lo, ainda assim. E ele faz uma pergunta, que é a pergunta que cabe a todos nós. É óbvio que Jesus não fez, assim como todas as perguntas que Jesus fazia, como eu já falei, ele não faz a pergunta querendo saber única e exclusivamente aquela resposta, porque aquela resposta ele já sabe. Ele faz aquela pergunta para que o espírito se volte para ele próprio e ele se faça essa pergunta. Olha a pergunta que ele faz. Que desejam de mim? Aí Tomé vira para ele e fala, querem conhecer, mestre. E aí o mestre fala, não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai.
Mas Tomé ainda assim insiste. Mestre, mestre. Aí ele dando conselho para Jesus, né? Tomé aconselhando Jesus. Mestre, mestre, vai perder essa oportunidade, mestre. Que será do evangelho do reino e de nós sem o apoio dos influentes prestigiosos? Acredita na vitória sem o amparo da energia que domina o mundo? Gente, olha que confusão, né? Que ausência ainda de entendimento da mensagem que o mestre veio trazer. Mostra a esses homens revelar o seu poder divino, pois assim eles vão se voltar e vão conhecer você de perto. Aí Jesus já muda o comportamento dele e já impõe um pouco mais de energia, né? Necessária em certos momentos para acordar, despertar, sacudir, assim como ele faz com a gente também, né? De vez em quando. Tomé exclamou o mestre com energia. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário perfeito do conhecimento de si mesmo. Essa é a frase do capítulo. A gente vai explorar ela mais lá na frente, tá? Porque essa é uma frase de muita reflexão. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. A gente encontra Deus, a gente reconhece Deus olhando para dentro de nós, porque a centelha de Deus está dentro de nós. Nós temos dentro de nós o conhecimento, a certeza, mesmo que inconsciente, de que Deus está aqui. Só que a gente cria, como Jesus mesmo falou no capítulo que a gente já estudou, Pecado e Punição. Olha a frase que Jesus falou exatamente sobre isso. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador. Cada ser traz consigo, dentro de si, a fagulha do Criador. E erige, sobe, né? Dentro de si, constrói dentro de si o santuário da sua presença, ou seja, deixa essa fagulha florescer dentro de si. De que forma? A gente vai ver mais lá na frente. Ou a muralha sombria da negação, que é o que normalmente a gente costuma fazer. A muralha sombria da negação são aquelas pedrinhas que a gente vai construindo, né? E aí constrói essa muralha, que são o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa má tendência, né? Tudo que impede a gente de deixar florescer o amor de Deus que está dentro da gente. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Aqui está a lei de que nenhum de nós vai fugir do progresso, né? Mais cedo ou mais tarde, vamos evoluir, vamos nos aproximar, sim, de Deus, e aí a gente vai acabar com todas essas muralhas que nos impedem de sentir plenamente o amor de Deus e a sua luz dentro da gente. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Jesus não exigia, Jesus não queria estar perto, nem queria homenagem. Jesus queria estar perto dos simples, era isso que ele queria. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Eu não pedi, Tomé, para você, para me apresentar para os poderosos. Eu pedi para você para trabalhar junto comigo, amando. É assim que a gente vai mostrar o poder de Deus que está em nós. Ele não para, não. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém terão de entregar a alma a Deus. Algum dia, quem será desse modo mais forte e poderoso? Jesus estava com Deus, né? Comunhão perfeita com Deus, né? A maior que nós já vimos aqui no nosso planeta. E ele ia querer se envolver com algum poder da terra, perecível, né? Destruível, passageiro. Não, ele tinha o poder do amor de Deus, e poder maior que esse não há. Mas também, infelizmente, ainda não tinha conseguido compreender. Quem será desse modo mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai da sabedoria infinita, na eternidade de sua glória, ou um César romano
que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura. Tomé não se deu por vencido, né? Estava triste, né? Não conseguiu fazer a reunião que ele queria, mostrar ao mestre como ele queria para os poderosos. Mestre, eu compreendo as suas observações. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal do céu. Ele insiste. Nós vimos, né, durante vários capítulos que nós estudamos, os discípulos serem tocados, né, depois desse diálogo com o mestre, que eles se colocavam, e o mestre acolhia ali as suas angústias, os discípulos saíam, né, dali já tocados. Né? A gente viu isso em Zebedeu, a gente viu isso em André, lá no capítulo de fidelidade a Deus, Tadeu, Bartolomeu, que numa conversa, num diálogo com Jesus, curou um sentimento que ele carregava há anos, de um ser deprimido, né? Um ser infeliz, saiu dali revigorado, feliz, transformado. Simão, Levi, Pedro, Joana de Cusa, né? Que trazia aquela dor e saiu da conversa revigorada na sua força, na sua fé, e mostrou até o final. Mas Tomé era muito racional, e a razão dele não permitiu ainda que ele ainda fosse trocado pelo mestre. Ele foi o mais resistente de todos a ser tocado pela fé pura que o mestre demonstrava no seu coração. A gente vai ver isso mais para frente. Jesus fala assim: se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer um sinal, né? Gente, quem não consegue ver Deus na natureza divina que Ele sustenta para que a gente possa viver nesse nosso planetinha, nessa nossa casinha, quem não conhece, não reconhece Deus, né, nessa magnitude de amor que Ele coloca para a gente, não quer reconhecer, não vai reconhecer, né, enquanto não tiver transformado o seu olhar do coração. Os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza, né? Encontram essa natureza maravilhosa, com a exatidão de suas leis, regidas pelas leis perfeitas de Deus, né? A gente já estudou isso aqui também, como que a gente, quando olha para a natureza, né? Todos os seres, todos os ciclos, os oceanos, né? Os frutos, as árvores, tudo, o ar, a chuva, o sol, tudo, né? Tudo em perfeita harmonia, regidos pela lei de Deus. Quem não consegue olhar para isso e ainda não acreditar no sinal, não vai ainda conseguir, se for mostrado para ele qualquer que seja a atitude maravilhosa de uma exposição física, material, que Jesus poderia até fazer, né, como fez. Ainda assim, eles não reconheceriam. E Timbra, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Tomé, vai e diz para eles que o evangelho do reino não se destina aos que encontrem satisfeitos e confortados na terra. Quem tem a falsa impressão de que está satisfeito aqui, né, é porque ainda não teve despertado dentro do seu coração a necessidade de mudança. Porque aqui não é um planeta, né, que a gente ainda está para ser completamente feliz. Aqui é um planeta de provas e expiações. Todos nós que aqui estamos passando por provas e expiações para que possamos nos transformar e aí sim que a gente possa ocupar, herdar a terra, né? Os simples e humildes herdarão a terra, herdar uma terra regenerada. Quem acha que está aqui, né, recheado dos bens materiais, do conforto e está tudo bacana, está equivocado no seu entendimento, na sua interpretação. Não precisa se modificar, não precisa olhar para o outro, não precisa amar. Eu sou assim e ponto final. Está equivocado na sua interpretação. Síndrome de Gabriela, eu sou assim, sou sempre assim. Exatamente, Bia. Então vai, Tomé, e diz que o evangelho não se destina a esses, destina-se aos corações que aspiram uma vida melhor. Um planeta de amor,
um planeta de igualdade, de justiça, mas não aquela justiça que representa a vingança, a justiça onde todos têm a mesma condição de vida. Essa é a justiça de Deus, não a justiça vingativa, que a gente ainda tem essa compreensão. O apóstolo, ele não insistiu, Tomé não insistiu mais, mas continuou hesitante. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Ele compreendeu, né, que o mestre não ia e não iria se render, como não se rendeu nunca. E ele perguntou, tudo bem, mas como é que a gente pode comprovar que a gente está em Deus? Outra pergunta que a gente pode guardar no nosso coração para a gente, né? A gente está em Deus, né? A gente está caminhando com Deus? A gente está se esforçando para estar com Deus? Vamos ver. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Quando você amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, vivenciar e exemplificar isso no seu comportamento, você vai estar dando a mais clara demonstração de que você está com Deus. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiser esclarecer o espírito de alguém, nunca mostre saber alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherá resultados. Quando um coração chega para a gente, doído, né? Ele não quer saber de teorias, ele não quer saber de ensinamentos, né? De inteligência. Ele quer um abraço. Ele quer ser acolhido. E é isso que importa mais quando a gente acolhe um irmão nosso. Quando a gente se deixa, quando a gente se permite sentir, ter a empatia de se colocar no lugar dele e sentir com ele aquela dor. Porque só assim a gente consegue quebrar as amarras duras dos nossos corações e se aproximar do nosso semelhante. É isso que Jesus está falando aqui para ele. O nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Não basta que a gente se vincule e faça o bem. A gente precisa se esforçar para deixar de fazer o mal, diretamente e indiretamente também. Porque o mal a gente, às vezes, pode produzir não diretamente, mas se vinculando de forma indireta. Tomé, então, desde esse dia, ele reformou o seu entendimento sobre as mensagens dos céus, no capítulo dos milagres. Porém, ele entendeu que milagre não era o que ia demonstrar o poder de Jesus e a sua comunhão com Deus e nem a presença de Deus, né? Isso ele entendeu. Mas ele não conseguiu escapar das pequeninas indecisões em matéria de fé. Ainda assim, né, ele vacilou na sua fé, ele seguiu vacilante na sua fé. Não podia excluir da sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do evangelho. Olha por quê, né? Que ele não conseguiu abrir o seu coração para a fé. Porque ele se mantinha muito preso na razão, né? no questionamento. Né? Aqui na Diretrizes Apostólicas, o título do capítulo dele é Espírito Questionador. Devemos questionar para entender, para buscar o entendimento? Devemos, né? O entendimento que esclarece, o estudo, né, nos traz um conhecimento que facilita o nosso entendimento, né? A doutrina espírita coloca isso aí ele também tinha uma visão simplista das coisas, né? Simplista e muito materializada ainda, né? Muito material, né? E isso afastava ele da verdadeira fé, né? A gente deve, né? Assim a doutrina espírita coloca para a gente, buscar a fé racional. Mas não se entregar puramente ao questionamento, né? A gente aqui em casa, eu e o Marcos, né, meu marido, essa semana, domingo, a gente fazia o Evangelho no Lar
E foi muito assim, foi muito emocionante, porque a gente está fazendo o Evangelho no Lar com o Livro dos Espíritos, e aí a gente estava numa questão, para quem não conhece, que fala sobre os atributos da divindade, os atributos de Deus, né? Aí fala lá de todos os atributos. E aí a gente falando, eu perguntei assim, qual dos atributos de Deus para você é mais difícil de compreender, né? E ele falou assim, nenhum. Aí eu falei assim, nenhum, nenhum. Ele, não, nenhum. Aí eu falei, nem a infinitude? Aí ele, não, nem a infinitude. Falei assim, às vezes a gente fica conversando em grupos de estudo, né, algum tempo, tentando compreender, né, porque foge da nossa compreensão, né, a infinitude. Deus, né, não foi criado e não tem fim, né? Aí ele falou assim, minha filha, se já nos foi dito que Deus se demonstra, né, através do seu amor e de toda a natureza, se a gente ficar tentando questionar, a gente vai estar querendo ser orgulhoso e vaidoso, transformando esse amor de Deus somente em letra morta. A gente não pode fazer isso. A gente tem que crer, né? E a gente tem que usar os seus ensinamentos para transformar o nosso coração. Esse deve ser o nosso foco. A espiritualidade mesmo fala para a gente, vocês ainda não têm compreensão disso, não têm capacidade de compreender isso. E a gente insiste, né? Aí a gente quer debater, a gente quer demonstrar, né, conhecimento, né? Porque no livro tal está escrito isso, porque no livro tal está escrito isso. Discutir sexo dos anjos. Exatamente. Aí ele falou assim, o que de útil dessa discussão a gente tira para transformar o nosso coração? Olha, eu cheguei, fiquei toda arrepiada, mas foi muito emocionante, foi muito bom. E ele estava certíssimo, falando, tapa na cara, assim, ó. E ele estava certíssimo, né? E na questão seguinte, Kardec fez outra pergunta que os espíritos vieram e falaram exatamente o que ele falou, exatamente o que ele falou. Muito bom o estudo. Vamos continuar aqui. O mestre foi preso, né? Então, Tomé não se conformou, ele compreendeu que Jesus não ia dar-lhe nenhuma demonstração maravilhosa do seu poder, ele compreendeu o capítulo dos milagres, mas a fé dele ainda era vacilante, né? E mestre foi preso e passou por todo aquele calvário que a gente conhece. Tomé, ele se disfarçou, né? Está dizendo aqui, disfarçando-se de maneira a tornar irreconhecível, ele foi, né, pela multidão, se incorporou à multidão e acompanhou Jesus ali naquele martírio. Sentiu uma grande angústia dilacerava o seu coração. Contudo, seguiu sempre até que o madeiro se ergueu. Ele acompanhou Jesus durante toda a sua crucificação, até Jesus ser levado lá no madeiro, exibindo o sentenciado sobre os raios do sol claro no topo de uma colina, como para apresentar o espetáculo à vista do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que ele lhe mantinha... Não dá para ler aqui. Lê para mim, Bia, por favor. Só o que está sublinhado. Só o que está sublinhado. Tá. Tomé contemplou fixamente né, o mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme, sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora. Não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Obrigada, Bia. Então, Tomé viu ali, né, olhando para Jesus ali crucificado naquela situação, mas percebeu que o mestre estava sereno, né? E dentro dele começou a despertar, né, a reflexão daquele amor profundo que o mestre exemplificava. Tomé se pôs a chorar discretamente, foi demais para ele, ele começou a chorar. E ele observou que o mestre olhava para ele, né? E avançou para perto do mestre, aproximou-se ofegante, e deixando perceber que cedia uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ele queria ouvir o mestre. Ele escutou, Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos.
E era isso que Jesus estava ali demonstrando. O sacrifício dele próprio, aquele que só amou, aquele que só acolheu, ainda assim sendo crucificado, mas ainda assim confiante em Deus, entregue e amando ainda, né? Esse é o maior sinal, Tomé. O apóstolo compreendeu as palavras e chorou amargamente. Ele, ainda assim, não se transformou completamente, né? Não obstante a advertência do Messias, feita lá do alto da cruz e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvida, quase invencível. Em se tratando de amor, do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida, mas no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões. Ainda ele tinha as indecisões dentro do seu coração. Mais para frente, no próprio Boa Nova, vai ter um outro capítulo, capítulo 29, que vai trazer de novo essa passagem, né, sobre outro aspecto agora, mas a mesma passagem, o bom ladrão é o nome, a mesma passagem, né, dessa inquietude de Tomé em relação à sua fé, né? Lá a gente vai ver. Quando a notícia... E aí a notícia de que Jesus reapareceu, né, para Maria Madalena, trouxe essa notícia junto com a Joana de Cusa, reacendeu nele, né, a esperança de conseguir, de uma vez por todas, fortalecer essa fé nele que ele ainda não tinha conseguido. Estava ainda indeciso. Quando a notícia fulgurante da ressurreição instalou em Jerusalém, ele foi buscar os companheiros, porque eles se dispersaram, né? Maria de Magdala, Pedro e João, bem como os outros companheiros, tinham visto o Senhor. Eles já tinham visto, né? Escutado as suas palavras. Tomé não estava lá ainda. Incertos de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, né? quase entregando os pontos, o discípulo procurou os amigos dileto, ansiando pela manifestação do mestre. Ele ainda queria uma prova. E o mestre veio. O mestre se mostrou. Então, a razão fria do apóstolo notou um clarão novo e invadia, lhe penetrava a alma. Jesus apareceu, né, ali para eles todos, né? E aí Tomé compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou, caiu em lágrimas. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo. O coração, olha essa frase, gente, o coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. Acrisolar é purificar, aperfeiçoar. O sentimento aperfeiçoou a sua fé. Que sentimento que ele sentiu ali? Sentimento de amor, né? Verdadeiro pelo mestre. Deixou de lado todas aquelas dúvidas, deixou de lado toda a batalha do seu coração com o seu pensamento, né? E deixou fluir, só deixou fluir o amor. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo invadia e lhe penetrava a alma. Diferente dos outros, né, que saíram tocados da conversa com o mestre pelaquela simples radiação de amor e dos esclarecimentos ali, Tomé foi mais difícil, né, mas ele conseguiu. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam um espírito um júbilo, para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Finalmente ele compreendeu.
O coração triunfara do cérebro, o sentimento... E agora que eu reparei que eu repeti a frase. Amores, aqui a gente termina o nosso capítulo do Humberto de Campos. E a gente vai começar a nossa reflexão com essa frase. 3 frases que eu tirei do capítulo. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Vou tirar aqui para ver vocês. Aninha! Oi, Aninha! Ali saiu. Não? Então vamos lá. Oi, oi. Fala, Aninha. Foi só para dar oi? Foi só para dar oi. Ah, então tá. Então vamos lá. Vamos para a nossa reflexão. Primeira pergunta considerável de Jesus para a gente. Que desejam de mim? O que a gente deseja de Jesus? A gente já fez essa pergunta, né? Quando a gente busca os seus ensinamentos, quando a gente busca o mestre em prece, o que a gente, na verdade, busca do mestre? A gente busca... Vou colocar aqui já o próximo. A gente deseja se inspirar nos seus ensinamentos ou desejamos ainda que ele prove estar do nosso lado? A gente consegue se inspirar simplesmente nos seus ensinamentos para transpor os nossos obstáculos, ou a gente fala aquela frase, mestre, mostra para mim o caminho que eu tenho que tomar, mestre. Mostra para mim isso, mostra para mim aquilo, mostra para outra pessoa. Mostra. A gente pede para mostrar ou a gente busca no nosso coração através dos entendimentos dos seus ensinamentos? E aí, Lu, o que a gente faz? Ninguém quer falar, hoje está todo mundo quieto. Desejamos nos inspirar nos seus ensinamentos de perfeita comunhão com... Ih, Deus com letra minúscula ficou muito feio. Através do mais perfeito amor aos semelhantes, ou desejamos apenas ser amados? O que a gente faz quando a gente busca Jesus, né? O que a gente quer dele? A gente quer se mostrar para ele de coração aberto e acolher os nossos irmãos? Ou a gente apenas vai, na maioria das vezes, querendo ser acolhido e querendo ser amado? E aí a gente acaba esquecendo da dor do outro e se volta exclusivamente para as nossas dores. O que a gente quer do mestre? Na nossa atual condição, é uma mistura de tudo isso. Não é nem tanto mar, nem tanta terra, é assim, nem sim, nem não, é tudo isso junto e misturado. Tem horas que a gente está inspirado nos ensinamentos dele, trabalha, blá, 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 mas tem hora que a gente quer que ele esteja do nosso lado, nas horas, principalmente quando a gente está muito triste. Na pergunta de baixo, né? A gente quer amar, mas também quer ser amado, entendeu? Porque a gente é assim ainda, a gente ainda é muito imperfeito, né? A gente tem um lado bom e tem um lado que não é tão bom assim. É isso. A gente está na caminhada, né, Bia? É isso aí. Lu, quer falar, Lu? Eu quero. Então fala. Quando eu converso com Jesus, assim, eu tenho uma visão bem racional e lógica sobre a humanidade, tá? Assim, ela não é uma das melhores, mas assim, eu ainda confio em tudo isso que a gente estuda em termos de que aquilo que eu não vejo, Jesus pode ver, o outro, aquilo que ainda não é o que eu desejo vai acontecer um dia. Eu tenho todos esses sentimentos dentro de mim. Eu tenho muita fé no nosso futuro, sabe, da humanidade, quando eu digo assim. Embora a gente ainda veja tanta falta de amor, falta de compreensão, falta de humildade mesmo, né? A gente tem que acreditar que tudo evolui, né? Está na lei de Deus e
a gente pode se debater, fazer beicinho, chorar e não vai acontecer. Ontem no meu evangelho, eu leio um livro daquele Francisco Neto, né? Que é o Espírito Mohammed, né? Eu acho. E ele começa perguntando se a gente consegue, vai seguir a vida mendigando um amor, mendigando favores, proteção, saúde, porque eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas eu acho muito interessante que as pessoas peçam nas suas preces, assim, desculpa se alguém faz isso, eu falo só por mim, tá? Porque aqui quem faz comigo às vezes faz isso e eu olho para a pessoa e falo, meu Deus, aí as pessoas pedem proteção, pedem paz, elas pedem amor, elas pedem saúde, mas o tanto que eu realmente acho que eu vou ganhar isso, que eu vou receber isso de graça, né? Na verdade, sou eu que tenho que lutar pela minha saúde, sou eu que tenho que lutar pela minha paz, sou eu que tenho que lutar pela minha harmonia, por tudo, assim. Você já deu aqui outras vezes isso, a gente tem que se preparar para poder receber, né? Eu não vou receber nada de graça, não adianta ajoelhar no milho e achar que vai receber de graça, porque ajoelhar no milho não vai rolar. Então, eu acho que eu nunca desejei a prova de Jesus estar do meu lado, porque essa dúvida nunca me passou da cabeça, assim, Jesus não está do meu lado, Deus não está do meu lado. Eu já disse, eu brigo muito com Deus. A gente tem umas discussões assim, que eu acho que eu tenho algumas coisas que eu preciso ensinar para ele. É igual Tomé, mestre, presta atenção. E você sabe que antes dessa aula de hoje, olha como as coisas são engraçadas, né? Eu sempre tive um sentimento por Tomé, tipo assim, pô, que cara otário, pô, o cara estava ali, ele conviveu, ele teve que tocar nas chagas para acreditar, que cara ridículo. E aí eu me dei conta que começou ridículo. Porque não é que eu tenha dúvidas de tudo que ele trouxe para mim, para nós, para a humanidade, eu não tenho dúvidas. Mas de quantas coisas eu ainda duvido? Sabe? E aí, quando eu estou naqueles dias assim mais conturbados, a única coisa que pode me curar o coração, me alentar as minhas dores, ou seja o que for, é quando eu deito aqui, meu céu é cheio de estrelas, sabe? Aquelas estrelas que brilham. E eu construí um universo aqui, assim, imenso. E aí, quando eu deito e eu olho as estrelas brilhando, e aí eu penso, meu Deus, assim, o universo é tudo perfeito, gente. Uma florzinha, aquela florzinha vagabunda, que é aquela rosinha, branquinha, tem várias, que o pessoal chama de beijinho, porque dá em tudo quanto é canto. A perfeição de cada minúscula coisa, e aí todas as minhas dúvidas se encerram, sabe? Porque não é que eu vejo um Deus... Ih, a Lu travou. Lu, volta. Ela está travada. Tá. Esse pensamento da Lu, né? Compartilho também. Tá bom. Falou, tchau. Tem algum microfone aberto aí? Tem um microfone aberto. Acho que é da Maria. Maria? Maria, fecha o seu microfone. Vai, Aninha, fala. Também porque é o mesmo que eu vou buscar essa certeza na natureza, né? Porque não tem como duvidar da existência, né? De Deus, com toda essa... aliás, ele já nos deu tudo, né? É o que ele fala lá. Como é que eu vou precisar te mostrar um milagre aqui se você não está vendo já tudo isso, né? Como disse o capítulo, você ainda quer alguma coisa, é só ele olhar para o que está em volta. Você vai deitar num túmulo e vai desaparecer, né? As coisas são perenes, né?
tudo, e você ainda quer duvidar disso? Então, mas mesmo assim, né? Tomé é muito um retrato, né, da gente, né? Mas ele foi até o finalzinho, onde não podia mais, até o né, finalzinho. para ele se esclarecer. É a humanidade mesmo, porque se todos nós já tivéssemos compreendido, não estaria essa guerra de vaidade, de ganância, de desigualdade, né? Exatamente, que Não, traz não essa vibração viveríamos ainda mais tão assim. ruim para o Por isso nosso planeta. duvidamos, né? Duvidamos. Duvidamos e queremos essas provas. Ainda necessitamos. De mais o que, se já está tudo aqui, né? Muito bom. Porém, Exatamente. eu acho muito Maravilhoso. interessante aquele quando ele fala assim. Eu até usei esse trecho da senha, né? Qual é a senha? Qual é a senha? E ele fala: uma lágrima consolada com esclarecimento, que esse capítulo tem isso, né? A gente tem um questionamento do que é assim. Vou usar uma palavra, não é bem. Do que é esdrúxulo, sabe? Você vai questionar uma coisa. Eu estava lendo um trecho também de Paulo Freire, e ele fala assim: que um povo que aceita, né? Que chegue alguém e fale que a partir de terça-feira, às 2 horas da tarde, a gente vai dar boa noite, não é um povo que se representa, é um povo representado. Eu acho que passa muito por isso esse capítulo também. Por que você vai questionar Deus, questionar feitos de Jesus como ninguém nunca fez como ele? E, no entanto, vem um e fale uma coisa patética nesse mundo das fake news que a gente está vivendo, e você não questiona. E você não procura saber se é verdade ou não, né? Eu acho a que vibração, né? A vibração que as pessoas ainda estão vinculadas é essa. E aí raciocina, que ele pede para isso, raciocinar. Raciocina. Né? Muito bom, Aninha, obrigada. Ó, tem mais uma, vamos lá? Essa aqui é aquela, é a frase do capítulo. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. O que a gente entende aqui nessa mensagem? Eu até já li um trechinho, né, lá do capítulo anterior que a gente já tinha visto. Tomé pede para ele esse sinal, né? Fala, Bia, pode falar. Aí é a questão da nossa reforma íntima, né? Que Santo Agostinho nos ensina, que toda noite a gente deve nos avaliar o que a gente fez de bem para o próximo, o que a gente fez de mal, e o que a gente fez de mal, não repetir, né? Não fazer mais, procurar não fazer mais. Né? Mas para a gente se conhecer, a gente tem que fazer essa avaliação diária. Nos estudar, a gente tem que aprender a estudar a gente mesmo. E não buscar Deus fora, né? A gente busca Deus fora, no outro, nos milagres, né? A gente tem que buscar Deus dentro, né? E erigir, foi o que Jesus falou. Erigir dentro do nosso coração a sua luz. Tem que mudar, é a gente que tem que mudar. A gente que tem que crescer, buscar Deus dentro da gente. Muito conhecer a gente mesmo, investigar a gente. Alguém mais? Tem só mais uma. Eu conheço a ti mesmo, né? Isso. Eu fico pensando, eu pensei outro dia, aonde está os meus olhos? Aonde está a minha boca? Onde está a minha mão? Onde está, né? Esse complexo que é o corpo humano, que é o espírito. Onde está? Isso já vai te dar uma resposta de quem você é e do que você está buscando. Né? Onde está o meu pensamento? Onde está o meu coração? Isso. Se existe um coração que chama, aí está a chance de entender o amor, de compreender
de compreender o amor, de entender o amor, de se iluminar eternamente o coração. Se você procura ser feliz, esse é o seu sonho mais bonito. Abra as asas para amar. A gente só possui o amor que tem para dar. Olha, que Aonde o seu poeta! coração está, aí estará o seu tesouro. Marielza Tiscati, não é meu, não. É uma música. E é tema desse ano da Comerge. Que linda! Aí, ó, o coração triunfara do cérebro, né? Isso aqui foi o que aconteceu com Tadeu. O sentimento lhe transformara, lhe aperfeiçoar a fé. Quando ele se deixou, né, levar pelo sentimento sublime do amor, né, e parou de ter aquele questionamento frio, né, e duro, ele conseguiu aperfeiçoar a sua fé. E lá nesse mesmo no capítulo que eu falei lá para frente, né, que é o bom ladrão, que a gente vai estudar ainda, Jesus fala assim, ó, para Tomé, lá nesse capítulo: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Confiam, eu acho que é uma das palavras-chave, né? Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importa, olha que importante isso aqui, não importa a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. Quando você se entrega, quando você tem a fé viva no seu coração, não importa a condição transitória que você se encontra. A alma fiel trabalha e confia nos desígnios do Pai, que pode dar os bens e pode retirá-los também em tempo oportuno, de acordo com as nossas necessidades, né? E assim é feito. É o instrumento de transformação de Deus, é essa. Dá o que a gente precisa, tira o que a gente não precisa, né? E assim ele vai nos educando com serenidade e amor, por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Acabou. É isso, amores. Quem quer falar alguma coisa mais? Gostei muito do nosso estudo de Tomé. Vou colocar, estou devendo. Semana passada eu falei do texto da Sueli Caldas sobre a Joana de Cusa. E aí, por que eu não coloquei no nosso grupo? Porque eu descobri que não é um texto. Eu descobri que é um livro. Elza, você quer completar alguma coisa que eu falei? Oi, Elaine. Não precisa não, tá tudo muito bom. Obrigada. Que a Elza estuda também, já falei, né? A gente estuda junto, eu falo para ela, se esquecer de alguma coisa importante, você completa. E aí eu descobri que é um livro e não uma página. Mas eu vou colocar lá assim mesmo, eu só quero ver se o PDF do livro está liberado ou não, né? Para a gente poder fazer tudo direitinho. E aí, se tiver, eu vou colocar lá. Se não tiver, eu vou colocar os trechos. E eu vou colocar lá do Diretrizes Apostólicas, né? Que conta sobre o desencarne de Tomé. Emocionante demais, né? Que Jesus, assim como fez com todos os discípulos, veio acolher ele naquele momento, né, sublime de provação, aonde ele conseguiu mostrar, né? Aí era a vez dele mostrar os sinais da fé dele, né? Vou colocar lá é um texto de Blandina, né? Que está aqui no Diretrizes Apostólicas, lindíssima, história de Tomé. Tá bom? Para a gente ler durante a semana. Amores, adorei, obrigada pela oportunidade de estudar com vocês. Mais uma vez, fico muito feliz, meu coração fica feliz de estar aqui com vocês. E alguém quer falar alguma coisa? Hã? Atividade. Hoje a nossa atividade foi a reflexão. Foram essas perguntinhas da nossa reflexão. Não, você não falou para gravar? Não é hoje não, Bia. Depois eu vou te explicar. Não é hoje não. Então tá bom, deixa para lá. Não é hoje não, vou te explicar, tá? Quem quer fazer a nossa prece? Só uma pessoa. Posso fazer. Faz, Aninha. Obrigada. Eu sou minha. Então vamos fazer. Então vamos agradecer, né, a Deus por esta oportunidade de estarmos juntas aqui para ouvir sobre o Evangelho, sobre a vida do Cristo,
esses ensinamentos, 2000 anos foram, né? Ele junto com os apóstolos conversando, e podemos perceber que a insistência de Tomé para ser esclarecido só se deu no finalzinho, né? Mas Jesus, todo o tempo, estava disponível para esclarecê-lo com amor e com fraternidade. Esse ensinamento eu gostaria particularmente de aprender a ser assim, paciente, tolerante, né, para esclarecer os corações tristes, inclusive o meu também, pensar em Jesus na sua amorosidade imensa, que nos esclarece o tempo inteiro. Obrigada a todas, obrigada pela oportunidade de aprender, de estar aqui, que possamos vibrar por todos aqueles que estão em nossos pensamentos e que desejamos que chegue perto de Jesus. Muita paz a todos, que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Amores, fiquem com Deus. Jesus fique Tchau, com a pessoal. gente. Boa noite. Uma boa noite para todos. Boa noite, beijo no coração, saúde e paz para todos. Eu amo Amém, vocês. Bia. Beijo. Beijão para todo Boa mundo. noite, Tchau. gente. Beijo.